Tá? Eu vou começar, então, o nosso webinar aqui. Obrigado. Se vocês quiserem, pode fechar as câmeras, que eu vou manter aqui tudo no ar. Vamos lá. Então, meu nome é Reginaldo José Schollenberg, eu sou diretor comercial hoje Brasil, porque a Percepto é uma empresa sediada no Chile, e eu vou contar um pouquinho da história dela. Ela está vindo para o Brasil, né? E eu assumi a direção comercial deles aqui no Brasil. Então, tenho meus contatos, meus e-mails, uma boa parte de vocês eu já conheço pessoalmente, inclusive. Então, muito bom rever todos, mesmo que seja distante, mas rever e saber que estão por aí. Esse é um pouquinho da história da Percepto, né? Ela começou em 2016 como uma consultoria independente e foi fazendo seus trabalhos de inteligência artificial, modelos matemáticos e tudo. E ela teve a fundação, efetivamente, da empresa em 2019. Então, uma empresa recente, ela participa ainda como startup no Chile em alguns projetos, né? Em 2020, ela teve toda uma incubação e aceleração também no Chile, se preparando para o mercado chileno, mas surgiu uma grande aposta deles no Brasil. No Brasil, abriu o Bioparque, que é um parque tecnológico, biotecnológico no Paraná, e a Perceptum visualizou que ela poderia, com a expertise dela em inteligência artificial, trabalhar muito nesse setor de agronomia, né? Que a gente vai falar de agricultura, de pecuária, de aves, de piscicultura, e eles têm esse know-how também já. Então, essa é uma história breve da Percepto. É realmente uma empresa nova, né? E eu diria que a maioria das empresas hoje ainda de inteligência artificial são empresas novas, né? Por quê? Porque, apesar de a gente já falar de inteligência artificial desde 1956, agora está se popularizando. Então, esse aqui também é os clientes hoje da Perceptum no Chile, e a Unioeste é o primeiro cliente aqui no Brasil, a universidade. Através da universidade eles conseguiram desenvolver uma solução na área visual para o pessoal. E dentro aqui do Brasil, eles são apoiados por vários mecanismos de startups, né, de apoio à empresa, empreendedorismo, e no Brasil apoiados aqui pelo Bioparque, que é um parque tecnológico em Toledo, no Paraná. Qual a missão da Percepto? Entregar soluções de alto valor por meio do uso da ciência de dados. Na verdade, eles são espertos, né? Eles têm uma expertise nesta área de ciência de dados, modelos matemáticos, visão computacional, e eles se focaram exatamente nisso, em criar soluções inovadoras e de alto valor que hoje as empresas talvez não tenham esse alcance ainda para fazer. Max e Dominique, se vocês verem alguém pedindo autorização para entrar na sala, por favor, vocês liberam para mim? Porque agora com a tela... Ok, obrigado. Então, são baseados em modelos matemáticos, inteligência artificial, e junto com isso vem uma gama de desenvolvimento de software, que é para que os dados sejam coletados, para que as integrações sejam feitas entre sistemas, para processar os algoritmos matemáticos, esses modelos matemáticos pela inteligência artificial, estatísticas em geral e visualização web responsiva. Então, esse é o patamar do que ela faz hoje, né? Ela cria soluções a partir de dados e que vão servir para você fazer integrações com seus sistemas e melhorar a predição. Essa é uma apresentação bem simples da Percepto, e eu vou começar, na verdade, nos assuntos em si, porque uma coisa é eu dizer para vocês, eles são expertos em ciência de dados, mas o que é a ciência de dados, né? Que hoje a gente escuta falar tanto, na verdade a gente vem num caminho de dados, né? Já de longa data. Eu tenho 38 anos nessa área de tecnologia e na minha época a gente chamava isso de dados gerenciais, né? A gente trabalhava muito as informações, fazia os cálculos todos na mão e criava relatórios gerenciais, que eram posições
fidedignas aos dados que estavam ali criados. Então, eu queria saber quanto um vendedor vendeu, quanto foi produzido. Todas essas informações que estavam no sistema, a gente chamava isso de informações gerenciais. Depois, a gente ampliou a nomenclatura, né? Porque a informática, para mim, é uma ciência que ela se autorrenova em nomes, né? A gente continua fazendo muitas coisas como eram feitas há 38 anos atrás, só que hoje com nomes mais novos. Então, nós criamos o Business Intelligence. O que era o Business Intelligence? Era, na verdade, criar as bases de dados, como a gente fazia os programas, como a gente criava soluções a partir de programas, elas foram sendo pré-preparadas em cubos e facilitava para que eu gerasse os relatórios gerenciais e tudo. Então, o que aconteceu? Aconteceu uma evolução no trabalho de base de dados. Então, eu já armazenava, já gerenciava os dados e eu publicava os dados sem nenhum problema. A ciência de dados, ela pegou um pouquinho de tudo isso que já era feito e ela consegue adquirir dados. Como adquirir dados, né? Buscar informações que hoje não estão estruturadas em sistemas. Buscar informações que hoje são visuais, né? E coisas que a gente não conseguia fazer no passado. Não porque não tivesse os modelos matemáticos, mas porque não tinha um monte de tecnologia que tem hoje e que nos ajudam a trabalhar com essas informações. Então, a ciência de dados é uma área interdisciplinar. Você vê que no desenho aqui ela ficou no meio de tudo que já existia. Software tradicional, a pesquisa tradicional, a matemática e estatística, a ciência da computação e a especialização científica disso. Só que a gente começou a trabalhar mais. Aí, depois do Business Intelligence, ainda veio o Data Mining, e assim a gente foi evoluindo. Graças a Deus, a gente evolui. E hoje, a ciência de dados nos possibilita fazer inúmeras coisas. E a gente não conseguia fazer antes. Agora, qual é o maior problema, tanto de implantar Business Intelligence, quanto implantar data mining, quanto implantar ciência de dados, é que realmente a gente precisa saber para que a gente vai utilizar as informações, né? E saber o que fazer com elas. Eu acho que é muito legal, a gente fala muito de dados, e depois os dados são informações, a informação é o petróleo do mundo hoje, mas a gente precisa muito saber o que fazer com ela. E essa é uma das culturas, inclusive, que a própria Perceptum tem, é de dar utilidade para a informação. Ela vê aonde ela pode trazer a informação, trabalhar essa informação, analisar e publicar isso de uma maneira onde a informação passe a ser perceptível para a empresa, ou ela crie utilidade para a empresa. A gente cansa de falar de Business Intelligence e Data Mining, e a gente vê muita coisa criada que as pessoas não sabem como trabalhar. E hoje, com a ciência de dados, a gente pode também trabalhar essas informações. E o que a ciência de dados também é? Ela une métodos científicos e tecnologias. Na verdade, existe uma infinidade de hoje de tecnologias que não existiam no passado e que nos possibilitam trabalhar melhor essas informações. Temos o quê? Hoje a gente tem uma quantidade enorme de dados e cada vez os processos são mais ágeis e a gente precisa dar resultados antes. Então, a gente precisava realmente criar essas informações para que elas fossem utilizadas de uma forma massiva, ou seja, que a gente realmente pudesse trabalhar com a massa disso e dentro destas informações que estão ali colocadas, extrair os dados que são inerentes ao nosso negócio. A gente realmente ir lá e buscar a informação que é necessária. Porque existe muita informação, mas o que é necessário para o seu negócio? Como desenhar isso? Como evidenciar isso? Então, esse é um trabalho da Perceptum, e ela trabalha identificando os padrões de informação que tem na sua base de dados, e com inteligência artificial e machine learning, ela vai reaprendendo o trabalho como é feito.
Dentro disso, nós temos três vertentes. Uma coisa que a gente não está muito acostumado, visão computacional, né? O que é isso, na verdade? São máquinas que enxergam. Então, eu trouxe aqui, na verdade, eu trouxe dois modelinhos que, antes da gente continuar falando sobre algumas coisas, eu quero mostrar para vocês como funciona um pouco na prática essa questão da inteligência artificial. Então, eu vou parar aqui um pouquinho a minha apresentação. Opa! Aqui. E vou mostrar para vocês uma coisa. Por exemplo, hoje a gente pode ter centrais de atendimento, né? Em todos os lugares. Como é que a gente pode agilizar com inteligência artificial isso? Isso poderia ser mecanismos de vendas, mecanismos financeiros, qualquer coisa. Então, por exemplo, a própria Perceptron tem um classificador de chamados. Por exemplo, estou conversando com o cliente, escrevi um texto. Para quem que eu devo encaminhar isso? Então, através de algoritmos matemáticos e a leitura do texto, eu consigo dizer se isso aqui está mais para a área de seguros ou está mais para a área de mercado financeiro. Eu consigo trabalhar essas informações. E aonde está a Perceptron nisso? Ela não está no sistema de atendimento, ela está no gerenciamento e na agilidade em classificar o chamado para encaminhar para as áreas corretas. Muitas vezes fica aquele negócio, né? Ah, a gente vai analisar isso e alguém lê, encaminha para o lugar errado, e aqui eu posso fazer com que a máquina vá aprendendo e reaprendendo a trabalhar. Eu vou mudar o texto, eu já deixei os textos prontos aqui para depois não ter que errar a digitação, né? Então, vou trocar o texto. E vou reclassificar isso. Ou seja, isso aqui está me dando agilidade, ou seja, esse texto que eu escrevi aqui, ele está mais classificado para ser o mercado de valores. Então, ele seria encaminhado para as pessoas que cuidam dessa área. Então, essa é uma das características, que aqui o que a gente tem? Uma análise textual, mais um modelo matemático para saber o que eu quero fazer com isso. E à medida em que esses textos vão sendo colocados e corrigidos, às vezes, né? Porque às vezes o texto também pode ser tão complexo que nenhuma máquina vai entender no primeiro momento, porque ela fala 3, 4, 5 assuntos. Mas a gente pode classificar isso de uma forma diferente. Então, esse é um dos pontos, né, da inteligência artificial. E um segundo momento é o quê? Isso aqui é um caso real que a gente está trabalhando, que isso aqui era feito, por exemplo, à mão. É uma empresa com nutrientes para aves. E como é que eles analisam se esses nutrientes, de alguma forma, estão bem ou mal para aquele grupo de aves, para um lote de aves? Eles analisavam a amostragem de ovos e, com base na casca do ovo, eles tiravam as suas conclusões se essa produção de ovos estava 100% boa, ou se ela mediana, então eles teriam que rever talvez a parte de nutrição, ou ver se havia algum problema de saúde nas aves, e um terceiro que realmente é um problema sério, e eles teriam que tomar uma medida em cima para ver o que está acontecendo em cima dos ovos. E isso era um trabalho feito visualmente. Então, imagine você com grandes avicultores, e você bater fotos de ovos e ficar analisando cada ovo desse aqui, e essa é uma foto bacana porque a gente consegue ver uma miscelânea, né, de luz. Então, qual é o melhor ovo daqui ou não, né? Como é que a gente pode fazer? Então, o que a Perceptron criou? Ela criou, na verdade, um mecanismo onde eu pego essa imagem ali que eu selecionei e ela classifica os ovos segundo as regras que a gente vai criando, né? Então, você tem aqui os ovos já classificados em tipo 3, em tipo 1, em tipo 2, em tipo 3. E aqui a gente começa a ver percentualmente quais são os problemas disso aqui. Então, para essa técnica aqui, a gente chama de visão computacional. A máquina está enxergando o que meus olhos antes faziam, né? E assim, se a gente for procurar, tem N coisas que são necessárias, né?
no mundo aí com visão computacional. A gente está trabalhando agora num projeto de análise de leite, de coleta de leite, para ver se o leite é normal, adulterado, ou se tem algum problema no leite, por exemplo, está coalhado. Isso no momento da coleta. Por que essa preocupação também, né? Porque, na verdade, se embarcar um leite estragado durante o trajeto do caminhão que faz a coleta, eles simplesmente jogam a carga inteira fora. E aqui nos ovos é justamente para verificar a saúde das aves e o que está sendo feito. E se a alimentação está saudável ou não. Então, você pode ver que cada ovo tem um percentual, por exemplo, 2,64. Esse aqui a gente até nota que ele é melhorzinho, né? E assim vai, se a gente pegasse cada imagem dessas, a gente poderia fazer uma análise e trabalhar. O que aconteceu com isso? Legal. O processo estava 100% ok, com 3 pessoas que faziam a análise disso aqui, visualmente. Então, eles pegavam essas fotografias, classificavam, o segundo classificava, o terceiro classificado, ok, chegaram a uma conclusão, um veredito de que os ovos estavam bons, ruins ou medianos. Aí a Percepta entrou e começou a fazer esse trabalho com inteligência artificial, com a visão computacional, com um trabalho todo de mecanismos em cima disso, e chegou a essa classificação. Aí nós chegamos ao quê? Agora nós temos uma cesta de ovos para analisar, né? Ou seja, eu tenho os ovos que são bons, eu tenho os ovos que são medianos, por exemplo, eu tenho os ovos que são classificados como ruins, mas principalmente a gente está trabalhando o quê? Em mostrar as diferenças. Então, vamos pegar aqui, ó, vamos colocar todas as classes, e esses ovos aqui, de toda essa amostragem, foram ovos que deram errado, no sentido de que, por exemplo, esse ovo aqui que a gente está mostrando, ele foi classificado como 1, e, na verdade, ele é um ovo tipo 2. E aqui a gente pode também trabalhar, aplicar filtros, ver melhor, né, a situação, mas principalmente para que serve isso aqui? Para que a gente reensine a máquina a olhar, porque de repente ele foi classificado como 1 e era 2, e realmente ele é um ovo 1, ou passou a ser um ovo 2. E a gente vai reensinando a máquina, para quê? Para que nas próximas classificações ela também vá melhorando isso. Na verdade, quando a gente fala de treinar a máquina, né, é exatamente isso. A gente vai ensinando como a gente aprendeu, né? Se a gente pegasse como as pessoas, ao fazer esse trabalho aqui de forma manual, né? Elas faziam como? Elas passavam por 3 pessoas e havia ovos que havia discussão. Um achava que era 1, o outro achava que era 3 e o outro empatava que era 3. Então, vamos ver. Para quê? Para que eles também treinassem os seus cérebros humanos a ver melhor isso. A gente está fazendo, nesse caso aqui, a mesma coisa com a máquina. A gente está treinando ela e dizendo, opa, a partir de agora, esse ovo que você máquina, achou que é 2, ele é 1. Então, ele passa a ter um outro padrão. E assim, cada um desses aqui, né? E daqui a pouco, a máquina está fazendo melhor do que todo mundo e vai trazer a classificação já de forma correta para que você veja. Então, quando a gente fala de visão computacional, né, tem muito a ver exatamente com isso aqui que eu estou mostrando para vocês. E eu queria mostrar exatamente no início para que vocês percebessem qual é o valor, na verdade, desse trabalho da inteligência artificial. Quando, no passado, os meus relatórios gerenciais, ou o Business Intelligence, ou o Data Mining, conseguiu atender este tipo de demandas? Não conseguiu atender, porque isso não eram dados estruturados. Esta é a parte da aquisição dos dados, onde eu adquiro os dados realmente para transformá-los em informação. Agora, esses ovos aqui, essas classificações, passaram a ser informação dentro da empresa. E ela trabalha, por quê? Porque para ela, o problema da casca é um problema sério, algum problema na criação que não vai dar certo ali no final. A ave, ou ela pode ficar doente, ela pode morrer, ou ela pode contagiar todas as outras que estão no mesmo lote, e assim por diante.
E assim a gente tem trabalhos, por exemplo, a própria Perceptron no Chile tem um trabalho em cima de salmões, estimando o peso deles, quanto peso eles têm daqui a 30 dias, daqui a 45 dias. Então, esses trabalhos aqui de inteligência artificial, vamos ver, tem que voltar aqui, exatamente, opa. Então, a inteligência artificial ela vai trabalhar em cima de modelos matemáticos, em cima de regras que a gente cria, e por isso a Perceptron ela é formada por um time de matemáticos, né? Graças a Deus eu não tenho que trabalhar com essas fórmulas aí, porque eles montam, né, a partir da necessidade da empresa, e eles montam também toda essa parte de análise de visão computacional, que são essas informações extraídas de imagens, de filmagens e de qualquer meio eletrônico onde eu possa analisar uma imagem, né? Para vocês terem uma ideia de alguns projetos que a gente está trabalhando e só como referência, né? Por exemplo, projetos de estradas de rodagem, né? Onde você verifica se os eixos dos caminhões estão tocando o solo ou não. Isso até para cobrança de pedágio, né, serviria, mas tem outras finalidades, e que estão sendo baseados o quê? Na filmagem dos caminhões passando em movimento, né? Tem aqui pesos médios de aves, pesos médios de porcos, do salmão, isso tudo baseado em imagens, pesagens, modelos matemáticos e cálculos que vão sendo feitos. Então, essa é uma ideia que eu queria dar no início da nossa conversa para que vocês pudessem começar a pensar nos desafios que vocês têm dentro da empresa hoje, que talvez vocês façam de forma manual e que vocês poderiam aprimorar utilizando inteligência artificial. Então, qual é a metodologia da Perceptron nesses projetos de ciências e dados, né? Existe uma metodologia, ela é dividida em 3 fases e 5 etapas, né? A fase 1 é um estudo, é uma imersão mesmo, entender o negócio, levantar o problema, o que você quer? Eu preciso analisar os ovos para ver como está a nutrição dos meus animais. Então, a gente levanta o problema, levanta as soluções que são dadas, né? E forma um time para criar uma solução, para começar a pensar numa modelagem que é a segunda etapa. Essa modelagem é uma modelagem conceitual da solução, é uma modelagem de algoritmos e modelos matemáticos para que eu possa chegar a alguma conclusão, porque nada serve se eu não chegar a uma conclusão, né? Não adianta eu ter a imagem e não conseguir chegar. Então, os modelos matemáticos são concluídos e quais são os requisitos para que eu transforme esse tipo de informação em dados, às vezes? Por exemplo, esse desafio do leite foi muito interessante e a primeira coisa que surpreendeu todo mundo é que a gente precisa equalizar as imagens, porque eu não posso bater uma foto de um jeito, bater uma outra de um outro, sem ter uma análise. Então, existe também quais são os requisitos para que eu possa coletar os dados e que sejam eficientes para depois serem analisados e trabalhados. Então, essa fase 1, que é a imersão e a modelagem, é uma preparação da solução, onde a expertise da Perceptron, dos seus profissionais, são evidenciados em eles entenderem bem o problema, saberem que informações que eles podem extrair dali e saberem principalmente que soluções dá isso na continuidade para o cliente, para que depois ele tenha vida própria sobre esse tipo de função, né? A fase 2, na verdade, começa a se trabalhar a sistemática de tudo isso, né? Como é que a gente vai fazer? Vai aprender. Isso que eu mostrei para vocês ali, que a predição e o olho estavam divergentes, né? Isso vai acontecer em qualquer momento, porque o nosso olho humano
dependendo da luminosidade, a gente não vai conseguir ver uma ruptura na casca do ovo, ou não vai conseguir ver o eixo tocar o solo, ou não vai conseguir ver que o leite tem um cantinho dele que está coalhado. Então, a gente precisa também aprender. Como é que a gente vai aprendendo? Treinando. Ontem mesmo a gente estava conversando sobre um projeto interessante que tem aqui no Brasil, de uma pessoa onde ela está fazendo análises do fio do cabelo das pessoas relacionado aos produtos que vão ser comercializados para ela ou que podem ser feitos tratamentos desse cabelo. E a gente estava conversando sobre isso, né? E a gente precisa de uma bateria de testes até para fazer um piloto. A gente ontem brincou e pediu umas 100 fotos de cabelos diferentes, loiros, ruivos, morenos, castanhos, grisalhos. Para quê? Para que a gente tenha uma bateria de informações e possa testar o quê? Testar o nosso modelo conceitual e colocar na prática aprendendo aquilo que eu devo analisar ou aquilo que eu devo ajustar. E aqui tem um tempo, a gente sempre tem um tempo que é um tempo de maturação de cada uma dessas fases aqui, dessas etapas, né? Depois a gente tem uma parte de dados, que é exatamente isso. Pô, eu tirei o ovo dali, né? Eu tirei a imagem do ovo. Que dados que eu tenho dali? Eu primeiro tenho, se vocês lembrarem lá, eu tenho a parte da... deixa eu ver, acho que está aqui. Eu tenho o percentual onde ele tem algum problema na casca. Então, esse já é uma informação que eu tenho e é uma informação que eu vou usufruir. E aqui também estão os parâmetros que estão simbolizados aqui no que vai se fazer. Então, essa parte de dados, eu tenho que obter os dados, entender eles e preparar eles para que depois eles possam ser trabalhados a qualquer momento. E a fase final, que comece, realmente, a gente vai viver realimentando a máquina. Por quê? Porque à medida que você chega a um ponto onde você já conhece, com certeza vão começar a aparecer variações onde nós vamos tornar isso um novo aprendizado, nós vamos realimentar a máquina e automaticamente daqui a pouco ela está muito melhor do que o olho humano fazia. Isso no caso da visão computacional. Se a gente falar na mesma questão da classificação dos textos, que foi o exemplo que eu usei antes, é a mesma coisa. São aprendizados, né? E qual é a grande vantagem disso tudo diante do aprendizado que a gente às vezes fala do próprio ser humano, né? Vamos pensar numa área de call center, onde tem um atendimento, onde tem uma área de vendas, e a gente já tem umas pessoas que classificam os atendimentos e passam para todo mundo, porque de alguma forma a gente já faz o trabalho. Só que essa pessoa resolve sair da empresa. O que acontece? Até que uma outra pessoa assuma esse seu lugar de novo, nós vamos ter uma defasagem, talvez processos sendo encaminhados para o lugar errado. Por quê? Porque tem um tempo de aprendizado. A máquina vai estar sempre reaprendendo e melhorando, reaprendendo e melhorando, mas ela não é admitida, ela não sai, ela não acontece nada disso. Então, a gente tem que também saber onde utilizar a inteligência artificial, de repente, em pontos chaves, né? Onde realmente a quantidade de informação que existe e a agilidade que os processos precisam, né? A gente possa incluir um mecanismo desses que, além de observar, ele nos ajude a tomar as decisões certas. Tá? E quais são os tipos... Alguém tem uma pergunta até aqui? Se alguém quiser fazer? Tranquilo? Posso continuar? Então, qualquer coisa a gente conversa no final do webinar. E aqui tem, na verdade, alguns modelos de negócio que a própria Perceptum pensa, né? Então, umas soluções, né? Então, ela vai ter, por exemplo, alguns clientes onde ela vai desenvolver soluções específicas que são para esse cliente. Ou seja, ele quer para ele está criando para dentro da empresa dele uma solução específica. Ela cria a solução, ela ensina a realimentar o sistema, ela vai entregar a solução para o cliente e dali para frente o cliente toma conta disso. Em contrapartida, ela pode trabalhar com outros dois modelos.
por exemplo, quem tem sistemas, né, que tem algum sistema de ERP, ou tem um sistema de agendamento, ou tem um sistema de análise de imagens na área de saúde, por exemplo, de radiologia, a gente pode criar soluções que são integradas a esses sistemas. Ou seja, por exemplo, nesse caso do classificador de textos e do encaminhamento de processos, ela é uma API e ela pode ser integrada ao teu sistema. Ou seja, teu sistema tem uma vida própria, continua usando a mesma coisa, e a gente só entra como um auxílio para que você crie agilidade nos processos. Tá? E um terceiro ponto, que é uma solução mesmo Perceptron. Vão existir alguns casos onde nós vamos ver nichos de mercado e vamos criar uma solução que ela pode, de novo, ser uma solução que pode ser integrada ou ela pode ser uma solução completa para o mercado. Então, aqui tem um modelo vasto e a gente gosta muito de participar com esse tipo de solução, porque às vezes o grande conhecedor do negócio são os fornecedores já de tecnologia que já têm a sua tecnologia implementada no cliente, mas tem a necessidade de implementar a inteligência artificial. Como nós nos especializamos só em inteligência artificial e todo o contexto desde a aquisição da informação, formatação até a solução completa, a gente entra muito bem como um gancho em qualquer integração que tenha que ser feita para apresentar uma solução completa a qualquer cliente. Então, a gente poderia trabalhar esses 3 formatos aqui, que são os formatos de negócio, né? Projeto específico, projetos integrados a algum sistema e uma solução que a gente vai criar que seja específica. Eu vou agora entrar em alguns casos da indústria, eu estou mais ou menos dentro do tempo, onde aqui tem um exemplo um pouquinho de cada caso desse. Então, hoje nós temos um sistema, e essa é uma solução da Perceptron, onde ela tem uma visão contrária, né? Hoje a gente está muito acostumado ao saque, onde a gente recebe informações de fora para dentro, mas a gente coleta a informação, a gente trabalha essa informação, mas alguém tem que tomar a iniciativa do lado de lá para que essa informação chegue na minha mão. Se o cliente ficar brabo e não colocar nada, eu vou continuar sem saber de nada. E a solução o Mores, na verdade, ele é uma solução onde ele vai buscar informações em redes sociais, ele vai buscar informações em sites de notícia e coisa e tal, para justamente trabalhar com toda a parte ambiental. Às vezes, uma notícia que saiu no jornal sobre um rio que está poluído e está na minha região, da minha indústria, pode ser interessante eu saber, porque de repente aquela poluição pode ser alguma coisa da minha indústria que está vazando, ou de uma outra indústria que está acontecendo isso, poluindo aquela área, e a minha, porque está mais próxima do rio, acaba levando a culpa e as pessoas dizem assim, poxa, tua empresa está poluindo, mas isso não chega a você, essa informação não vai chegar a você. Então, esse trabalho aqui é exatamente em cima de indústrias de todo mundo, onde ela quer que haja uma inteligência artificial, haja um projeto que vá buscar as informações no mercado e traga para meu conhecimento. Ou seja, ela vai buscar de forma automática e trazer para que eu tome conhecimento e tome ações em cima disso. E ação, às vezes, pode ser só tomar o conhecimento. Não, isso não tem nada a ver com a gente aqui. Ou tem a ver com a região e eu preciso tomar alguma ação de conversar ou de até publicar num jornal esse tipo de coisas, colocando uma autodefesa para que depois você não tenha um problema mais sério. Então, essa é uma solução da própria Perceptron, é uma solução completamente pronta e serviria para qualquer empresa hoje que quer conhecer qual é o seu posicionamento diante do mercado, mas não através das pessoas, através daquilo que é publicado na web. Uma solução de armazenamento,
E essa é uma solução integrada a um sistema, né? Na verdade, existe um sistema onde tem toda a parte de estoque, depósitos, onde ela tem toda a estrutura, mas a própria Percepto tem um trabalho de inteligência artificial onde ela conseguiu, entre 15% a 30%, uma melhora no custo de aquisição das matérias-primas, baixou as quebras de matérias-primas de alta prioridade, ou seja, ela faz um trabalho de gerenciamento constante baseados em modelos matemáticos integrados a um sistema. E isso, na verdade, esse tipo de API serviria com certeza para vários e vários e vários sistemas que tem aí no mercado, que hoje trabalham com a percepção do comprador só, né? Onde não tem uma visualização daquilo que pode efetivamente ser feito de forma automatizada. Então, essa é sempre uma das preocupações da Perceptron, observar as informações, automatizar elas para que elas aconteçam e sejam gerenciadas e otimizar elas para que elas cheguem ao conhecimento de quem precisa. Essa é uma solução integrada. Esse aqui é um projeto específico na área de ingredientes de criação de alimentos ou nutrientes para processo de crescimento esperados. Então, ela tem toda a parte da formulação dos alimentos e ela trabalha com as formulações e os mix de ingredientes, mantendo, recomendando, selecionando para que as formulações da alimentação sejam melhores, baseados em quê? Baseado em vários fatores que ela coleta dentro da empresa e vários dados e informações que são baseados no modelo matemático. Tá? Então, esse é um projeto específico que foi criado para um determinado cliente, mas isso aqui seria mais para vocês perceberem exatamente aonde se pode chegar. Então, aqui tem uma previsão de qualidades nutricionais que tem que ser mantidas. Apesar de eu mexer no mix de ingredientes, eu tenho que manter a tabela nutricional, eu tenho que saber se essa mudança que eu fiz não vai ter nenhuma restrição de estoque, não vão ter custos associados ao produto final, né? Então, esse é um trabalho da Perceptron que a gente não tem nada a ver com a visão computacional, mas sim com modelos matemáticos que são criados para melhorar o processo dentro da empresa. Essa também é uma solução específica, né? Análise de visão computacional para automação no agronegócio, e aqui a gente tem alguns modelos, né? Detecção, identificação, alerta e diagnóstico de comportamento animal durante o processo de criação. Ou seja, para você fazer realmente o acompanhamento disso, né? E ver se o crescimento está sendo como esperado. Então, poxa, a gente alimenta todos os dias os animais, mas o crescimento deles não está sendo considerado. E isso vem através de imagens, né? E, de novo, através de modelos matemáticos. Eu tenho uma predição de quanto esses animais deveriam aumentar de peso com base na alimentação deles, né? Com base no passar dos dias, com base em outros fatores. Por exemplo, quando a gente está falando de peixe, a gente teria que ter qual é o oxigênio da água, se o tempo está mais quente, está mais frio. Ou seja, esse conjunto de informações que são trabalhadas manualmente de alguma forma, aqui elas são trabalhadas através de inteligência artificial e modelos matemáticos. Ou seja, isso aqui dá para fazer à mão? Dá para fazer à mão, porque sempre foi feito à mão, né? Mas eu consigo fazer essa predição com muito mais acurácia, né? Com muito mais proximidade dos fatos. Ou seja, se o animal não está crescendo hoje, não é que eu vou ver daqui a uma semana. Não, eu vou ver todos os dias e ter essa percepção diária se alguma coisa está acontecendo errada. Eu conseguiria fazer isso com olhos humanos? Conseguiria. Quantas pessoas, quantas vezes isso aconteceria, ou por dia, ou por semana, ou por mês? E quando a gente está falando, por exemplo, em piscicultura, a gente estava falando esses dias de um projeto onde eles têm 700 tanques de criação de peixes, onde cada tanque desses tem 100 mil peixes. Como é que você observa isso? Como é que você observa o crescimento também disso diante de alimentação, oxigênio e outros fatores? Então,
A ideia aqui, na verdade, hoje é mostrar para vocês um pouco a diversidade do que a gente pode atingir. Esse aqui é a classificação, é um outro processo, que é esse que eu mostrei para vocês antes aí, que é da análise do texto, né? Classificar reivindicações automaticamente com alto nível de precisão. Isso também é uma solução integrada, ou seja, a gente tem toda a solução pronta para integrar no teu sistema atual, onde a gente faria uma integração para absorver os textos que você recebe e te devolver qual seria o procedimento ou o processo, ou qual o caminho que vai ser adotado isso dentro da empresa. É uma API. Então, esse é um modelo de parceria, né? Poderia ter um sistema onde a gente tem toda a parte de inteligência artificial colocada à disposição. Esse aqui, na verdade, existem duas coisas, são agendamentos de pacientes clínicos, né? São agendamentos médicos. E a Perceptum, ela tem um cálculo, um modelo matemático, dizendo se as pessoas vão comparecer ou não a essas consultas baseadas no tempo, baseadas em eventos que às vezes existem nas cidades, porque quando existe um evento desse, essa faixa de pessoas geralmente costuma não comparecer às consultas médicas, ou seja, ela vai trabalhando essa informação e vai criando uma predição disso. E aí você pode tomar ações em cima dessas informações, né? E de repente, nesse dia, como essas 3 pessoas podem faltar, eu aproveitar e encaixar, fazer um encaixe médico, fazer um encaixe odontológico. E se elas não comparecerem, eu ganhar esse tempo, e se elas comparecerem, eu vou ter que trabalhar um pouco mais, né? Mas a ideia aqui é que você pense num agendamento de consulta também como uma linha de produção, ela não pode ficar parada. E a Perceptum criou toda uma sistematização para que eu consiga predizer a vinda das pessoas. Isso pode me gerar uma redução alta de custos, um aproveitamento melhor da mão de obra, uma infinidade de coisas que podem ser ditas em cima disso, né? Se eu aproveito melhor meu trabalho. E essa é uma solução também, só voltando nela, uma solução que ela pode ser integrada a qualquer sistema de agendamento, porque, na verdade, existe um reaprendizado, inclusive, sobre os cancelamentos, principalmente, né? Por que isso foi cancelado? Foi cancelado por causa disso, isso, aquilo, foi cancelado por esse motivo, e a máquina vai reaprendendo a tratar situações. Esse é um outro caso também de uma solução integrada ao sistema atual do cliente, onde eu consigo prever melhor as características de matéria-prima da indústria, né? Ou seja, tanto na área de vendas quanto na produção. Então, se eu tenho vendas, mas eu tenho materiais produzidos, eu posso começar a informar vendas o que precisa ser desovado. Se eu tenho na produção matérias-primas para industrializar determinados produtos, quais produtos devem ser produzidos para que eles possam ser vendidos? Ou seja, fazendo aquele encaixe que a gente realmente tenta fazer sempre na mão, né? Ou no olhar, e a gente aqui ele tem um sistema que vai fazer isso, vai pegar as informações de venda, vai pegar as informações de produção, vai pegar as informações de estoque, vai bater uma com as outras e vai trabalhar essa informação de uma forma mais assertiva, né? A gente tem aqui, baseado nas implantações, né? A gente teve 60,54%, 55%, nós somos mais precisos que outros modelos semelhantes feitos à mão ou feitos de alguma forma, né? E o modelo anterior gerava 210% mais erros do que a Perceptum, o sistema anterior implantado na empresa. E aqui a gente tem mais ou menos um modelo anterior, onde você tinha erros abaixo de 5%, você tinha 74% de acerto, né? E hoje nós temos 98%
abaixo de 5%. Tá? Então, se vocês olharem todos esses casos aqui, são questões semelhantes, né? São questões de informações que estão soltas dentro da empresa, onde elas precisam ser criadas um modelo matemático, onde elas passam por um aprendizado de machine learning, e a inteligência artificial vai reaprendendo, ajustando e melhorando os processos. Todos os casos que eu passei aqui foram esses, e assim, se vocês perceberem o caso do ovo, também é assim. Por quê? Porque eles também tomavam decisões erradas sobre aquilo que viam, né? E eu queria agora abrir para a gente conversar. Eu me programei para falar em 45 minutos e passei 2 minutinhos, né? Mas eu queria justamente abrir agora aqui para a gente conversar um pouco, dúvidas que vocês tenham. A intenção desse primeiro webinar era apresentar um pouco da Perceptron, um pouco do que ela faz, um pouco daquilo que ela já fez e já teve resultados, e abrir um pouco os olhos de vocês para vocês olharem dentro da empresa de vocês aquilo que poderia ser automatizado através da inteligência artificial. Eu acho que existem inúmeras coisas, e cada vez mais agora eu trabalhando em cima disso, eu vejo que existem muitas coisas que podem ser realmente melhoradas nos processos, né? E a Perceptron tem essa expertise para trabalhar essas informações.